Muito bem, estamos de volta com o TV Mar News, um TV Mar News muito especial, falando exatamente do resultado das eleições. Estamos acompanhando o encerramento da apuração das urnas, com muito atraso. O TSE ainda não totalizou 100% das urnas aqui em Maceió, mas como nós já falávamos, eu e o Arnaldo Ferreira, nesse programa hoje, desde ontem na cobertura que teve a participação do Alexandre Lino, que teve a participação também de especialistas voltados para a área política e principalmente para a área eleitoral, uma cobertura de mais de 7 horas que a TV Mar realizou, desenvolveu ontem, ou seja, um trabalho em respeito a você, telespectador, eleitor. Nós temos o prazer agora de receber aqui no estúdio o delegado Fábio Costa, o candidato mais votado para o posto de vereador, vai assumir exatamente esse posto a partir de janeiro de 2021, pela primeira vez, primeira campanha, e com mais de 11 mil votos, foi o candidato mais votado aqui em Maceió. Primeiramente, candidato, parabéns, tá certo? Agora já assumindo exatamente esse posto de vereador, com mais de 11 mil votos, e gostaria que você falasse para o público maceioense, para os alagoanos e para os internautas de uma forma geral, nesse primeiro momento, qual foi a receita desse resultado que acabou sendo o mais expressivo aqui em Maceió. Bom dia e parabéns. Bom dia, Viderlan. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, eu acho que o grande segredo da nossa campanha foi levar a verdade, foi levar uma campanha com muita transparência, né, com propostas executáveis. A gente não trabalhou com falsas promessas, a gente foi muito verdadeiro. Eu não precisei mudar o Fábio Costa, que as pessoas já conhecem, o Fábio Costa, delegado de polícia, o Fábio Costa, que combate o crime organizado. Na verdade, nós fomos às ruas, Viderlan e Arnaldo, com muita transparência. A gente não precisou vestir um personagem, eu não precisei mudar absolutamente nada. Eu segui do início ao fim dessa campanha com a consciência absolutamente tranquila. O vice-presidente do TRE e corregedor, Otávio Leão Praxedes, falando sobre as dificuldades, algumas dificuldades que não abalaram a democracia em Alagoas, disseram que nós tivemos aí boca de urna, compra de voto. O senhor comprou voto? Olha, a grande parte do nosso eleitor é o chamado o eleitor consciente, o eleitor espontâneo, né? Foi justamente isso que a gente estava falando agora há pouco. A gente não precisou, não fez absolutamente nenhuma promessa que a gente não pudesse cumprir. Infelizmente, todos sabem, parece que algumas pessoas ignoram esse fato, mas é uma realidade, né, na política brasileira, sobretudo aqui no Nordeste, em Alagoas, a questão do voto de cabresto. É uma chaga, é um mal que precisa ser combatido, porque a corrupção começa aí. Quando o indivíduo compra voto, e ele gasta milhões para ser eleito como vereador, não há outro caminho, Arnaldo, senão a corrupção para ele reaver esse dinheiro. Foi isso que a gente falou. Ele vai buscar esse dinheiro? Ele vai buscar esse dinheiro, ele não vai estar preocupado com os interesses da população. Então, eu estou começando a enxergar que a corrupção, ela começa na campanha, não é? Sim. Porque os indivíduos investem milhões na campanha, e o que é que ele vai fazer se a conta não fecha com o salário de vereador? Ele vai praticar corrupção, ele vai buscar isso de maneira ilícita para reaver esse dinheiro. O senhor é um servidor público e, diante dos fatos, desde que seu nome começou a ganhar força, algumas situações aconteceram, principalmente situações envolvendo ao governo do Estado. Agora, com essa sua eleição, como será esse entendimento? Já que estamos também falando já de um segundo turno e que existe a possibilidade que um desses candidatos, que é o Alfredo Gaspar, que também tem a participação do governador do Estado, Renan Filho, em sua campanha, como será esse entendimento, o senhor assumindo esse posto de vereador? E uma segunda colocação, isso teve um efeito positivo para esse número de votos que você recebeu? Olha, na verdade, o que tentaram fazer conosco, com o destaque que a gente vinha tendo à frente do combate ao crime e, sobretudo, a incomodar algumas pessoas, algumas investigações de corrupção, enfim, nós estávamos realizando. Eu acho que isso passou a incomodar algumas pessoas e isso culminou com a nossa exoneração. É o chamado tiro que saiu pela culatra, né? Eles tentaram tirar nossas forças, mas, mais uma vez, os cidadãos mostram que todo o poder emana do povo, e essa resposta, eu não tenho dúvida, que veio agora nas urnas, em relação a tudo isso que foi feito conosco, né?
Com relação ao entendimento com o governo do Estado, eu claramente me posiciono ao lado do candidato a prefeito JHC e a gente vai continuar dando esse total apoio durante o segundo turno. O senhor teve um papel de combate ao crime organizado, enfrentamento, alguns casos, e colocando a própria vida em risco, né, pelo menos é o que foi noticiado por nós, em algumas quadrilhas bem estruturadas. E agora o senhor vai para dentro de um poder legislativo onde há algumas suspeitas, não dá para falar em denúncias, tal, nem rachadinha aqui, porque não temos nenhum caso confirmado. Como é que vai ser esse comportamento do senhor? O senhor vai rachar salário de cara? O senhor vai rachar salário como alguns casos já conhecidos no país? Ou todo mundo vai ganhar o seu e o senhor vai já mandando um recado para os seus colegas? Olha, estou aqui. Eu acho que eu tenho que dar um exemplo muito grande, muito maior, justamente por nossas bandeiras, né? A bandeira da seriedade, da transparência e da ética. Então, a gente não vai tolerar absolutamente qualquer tipo de desvio de conduta, né? No nosso gabinete. Então, a gente vai começar de casa dando exemplo, né? Para que a gente possa fiscalizar efetivamente, né, a aplicação dos recursos públicos, já que esse é o grande papel do vereador, né? Então, nós vamos fiscalizar a aplicação dos recursos, fiscalizar eventuais denúncias, esquemas. Como tu falou, Arnaldo, a gente não pode afirmar que isso acontece, mas estaremos atentos e, para isso, para que a gente seja um bom fiscal, a gente tem que começar dando exemplo. Tudo na sua vida, nessa área política, acaba sendo um primeiro momento. Esse contato, por exemplo, com os vereadores, que já têm uma certa vivência de mandatos na Câmara. É natural que exista, por exemplo, uma ordem, uma logística já. Como será o comportamento, desse caso, do vereador Fábio Costa, do delegado Fábio Costa, nesse contato com os mais experientes, indo muitas vezes até de encontro ao sistema? Como será exatamente? Olha, Viderlan, eu entendo que a gente vai chegar lá primeiro tratando respeitosamente os colegas vereadores. A gente não vai chegar lá com espírito armado, a gente tem que chegar lá partindo do pressuposto de que todos estão buscando os interesses da população. A partir daí é que a gente vai adotando, enfim, a postura necessária em relação a cada tipo de posicionamento, a cada tipo de pauta que está sendo discutida. Então, Arnaldo, a gente tem que entrar partindo desse pressuposto de que todos estão buscando os interesses dos maceienses. Então, meu comportamento inicial, obviamente, será de colega, será de alguém que quer contribuir para a melhoria dos cidadãos aqui, da qualidade de vida dos cidadãos de Maceió. Vereador eleito, não vamos chamá-lo de delegado. Exatamente. Mas delegado Fábio Costa também. E sobretudo porque é algo interessante nessa tua fala, porque a Constituição Federal, ela permite a acumulação dos cargos públicos, no caso do vereador. Então, não vou me afastar da delegacia. Isso era uma grande reivindicação da população, que dizia, olha... É isso que eu quero te perguntar, em cima disso aí. O senhor agora já conhece, pode dizer, a periferia, porque o senhor deve ter andado, o senhor conheceu. Quem mais conhece sou eu. Tem uma tese mais conservadora de que, eu particularmente não concordo, de que bandido bom é bandido morto. Ninguém nasce bandido. O senhor ainda pensa, o senhor já pensou assim, ou o senhor pensa assim, ou que difere o senhor desse pensamento? Eu nunca pensei assim, né? Para mim, bandido não é bom vivo nem morto. Bandido não é bom para a sociedade. Não tenho esse pensamento, essa máxima ou esse princípio de que bandido bom é bandido morto. Eu não fui para nenhuma operação jamais com a finalidade de ter um programado para matar. Isso, né? Uma conduta de afronta a um determinado indivíduo. Pelo contrário, os policiais, quando vão para uma determinada investigação, cumprimento de mandado, uma prisão em flagrante, eles vão para prender, para capturar aquele indivíduo e levá-lo às barras da justiça. Eventualmente, quando esse indivíduo reage de maneira injusta à ação policial legítima da polícia, nós temos que reagir à altura e de maneira proporcional. Na minha pergunta também eu disse que ninguém nasce bandido. Para evitar que as pessoas venham a delinquir, o senhor pensa em executar um trabalho para evitar que haja esses confrontos, inclusive? Eu acho que grande parte da criminalidade ela nasce dos maus gestores, da má política, da corrupção, dos desvios dos recursos públicos. Porque, por exemplo, uma rua
que não é asfaltada, que é mal iluminada, que os carros passam com muita dificuldade, aquilo ali geralmente é um lugar onde tem muito crime. Por quê? Porque tem menos circulação de pessoas, de veículos, de viaturas para chegar a determinado local. A gente tem isso nas nossas... Aonde falta escola, o senhor pensa também? Exatamente, onde falta escola. Onde falta o poder público, geralmente há essa maior proliferação das pessoas que acabam caminhando para o mundo do crime. Agora, eu deixo muito claro o meu posicionamento que você entrar para o mundo do crime é uma questão de escolha, não é uma questão do meio. Eu tenho esse posicionamento pessoal, até porque, Arnaldo, a gente já investigou diversos indivíduos que foram criados com a mesma educação, dentro do mesmo lado, dentro da mesma casa, e um irmão, ele vai ser trabalhador e o outro irmão, ele parte para o crime. Então, não acredito eu acho que o que move o indivíduo é a sua vontade, é você querer ser uma pessoa cumpridora dos deveres e outros indivíduos querem, de fato, praticar crimes. A respeito dos princípios da família, que você muito pregou também em sua campanha, um defensor dos princípios tradicionais de família. Qual será a postura agora como representante do povo maceiense na Câmara de Vereadores a respeito de discussões ideológicas, principalmente quando se trata de ideologia de gênero, candidato, agora eleito vereador? Olha, eu, de fato, vou sempre defender e me posicionar defendendo os valores da família, né? Porque é o que representa a nossa sociedade. Nossa sociedade é composta majoritariamente por princípios cristãos, princípios de família, princípios conservadores, e eu não poderia fugir dessa linha. Então, quando eu for me deparar com um projeto de lei que não alcance os interesses, os anseios do cidadão trabalhador, do cidadão cumpridor dos seus deveres, eu não vou seguir essa linha. Eu vou sempre seguir a linha que defenda os interesses do cidadão trabalhador, do cidadão de bem, do cidadão cristão, enfim, do cidadão que representa a população maceiense. O poder político é sedutor. Dizem que tem uma mosca branca aí por trás. Daqui a 2 anos nós teremos eleições. Aonde estará Fábio Costa? Eu sinceramente não sei, porque uma grande vantagem para que eu seja vereador é justamente continuar sendo delegado de polícia e também fiscalizar a aplicação dos recursos públicos no âmbito municipal. Eu confesso para vocês que eu não tenho nenhum plano nesse sentido, até porque poucos meses atrás eu não tinha planos para ser vereador. Então, eu, como cristão, coloco sempre Deus à frente da minha vida, dos meus projetos, do meu caminho, e o dia da manhã pertence a Ele, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, pedindo desculpa ao meu colega. Claro. Mas se fizerem um convite para o senhor disputar o Executivo Estadual? Foi o que eu te falei. Nosso futuro pertence a Deus. Eu não sei qual vai ser a conjuntura futura. Eu não tenho qualquer plano para daqui a 2 anos. Inicialmente hoje eu não tenho. A gente tem todo um trabalho pela frente na Câmara. São diversas pessoas que estão esperando ansiosamente para que a gente inicie um trabalho firme na Câmara Municipal. Eu acho que isso fica para seu devido momento, para ser discutido no seu devido momento. Delegado Fábio Costa, dentro desse cenário para a Prefeitura de Maceió, e que existe 2 candidatos, Alfredo Gaspar e o candidato JHC agora no segundo turno, o senhor já deixou claro o seu posicionamento por um candidato, que é o JHC. Gostaria que você falasse exatamente o que é que você espera desse cenário para o segundo turno, nessa corrida pela Prefeitura de Maceió. Olha, foi uma eleição bastante disputada, acirrada, todos acompanharam, né? Mas a gente, eu particularmente, a minha expectativa é de que o prefeito eleito seja o JHC, até pelas pesquisas, né, demonstraram que num eventual segundo turno o JHC teria a preferência dos eleitores de Maceió. Então essa é a minha expectativa, que ele ganharia com uma certa vantagem no segundo turno. A respeito das questões, principalmente em propostas do que se tem planejado. Você não queria que, nesse momento, claro, falarmos em propostas, em projetos que pretendem ser executados. Eu queria que esse é o tempo de você pensar como isso será feito. Mas terá algum parâmetro, algum espelho? Vai se basear, por exemplo, em métodos aplicados por outras situações em outros estados para tentar trazer aqui para Maceió, juntamente com os outros vereadores, em propostas que serão apresentadas? Sem dúvida nenhuma, a gente vai estar sempre buscando
executar aqui o que deu certo lá fora, né? E também utilizar os maus exemplos, né? O que deu errado lá fora para não aplicar aqui. Então, sem dúvida, a gente vai estar sempre tentando se pautar na nossa conduta, na Câmara Municipal, sempre pela melhor prática, para aquilo que traga mais benefícios para a população de Maceió. Agora todos nós já sabemos que você foi o candidato mais votado. Você esperava exatamente ser uma votação maior em relação aos outros, por ser uma primeira campanha, por ser uma primeira candidatura, Fábio? Olha, a gente esperava, né, essa votação expressiva pelas ruas, pela resposta das ruas, por onde a gente caminhava. Havia uma manifestação muito grande de apoio, de carinho das pessoas. Então, sinceramente falando, não estou sendo pretencioso aqui, mas pelo apoio que nós recebíamos espontaneamente nas ruas, eu encarava as pessoas, eu ia para as ruas, eu ia para as periferias, para os centros, comércio, para as feiras, e a gente recebia um apoio muito grande, até pelo trabalho que foi feito, não é? Combatendo o crime violento, tirando homicidas, enfrentando criminosos armados, bandos armados, acabando com o roubo-banco aqui no estado. Então, tudo isso trouxe um apoio muito grande da população e a gente tinha, sim, uma expectativa de uma grande votação. Depois de percorrer as áreas mais pobres, o que o senhor viu, o que o senhor não conhecia antes e o que o senhor pretende trabalhar para reverter o que o senhor viu e que surpreendeu? Olha, eu percebi, sobretudo, que é aquela máxima que as pessoas falam, né, que alguns locais muito pobres acabam sendo reduto de alguns políticos. Essas pessoas se tornam muito vulneráveis e isso acaba sendo reduto para o voto de cabresto, né? Então, eu percebi na prática que não há o devido interesse de retirar aquelas pessoas daquela situação, porque isso acaba elegendo alguns políticos. Então, isso, para mim, trouxe a responsabilidade de tentar reverter isso, né? Há como mudar cenários como a da Lagoa Mundaú, que são semelhantes aos dos países mais pobres da África? Eu acho que é totalmente possível. Eu acho que só falta interesse público, eu acho que não falta recurso público, eu acho que não falta dinheiro, acho que só falta compromisso com a sociedade, eu acho que falta compromisso com os cidadãos, eu acho que o que falta é o indivíduo, é o político ser eleito e não esquecer, né? A campanha, as andanças na rua, as caminhadas, é o compromisso com o cidadão que está sofrendo lá, que está precisando do bom uso do dinheiro público. Candidato, o senhor teve mais de 11 mil votos. Gostaria de fazer uma pergunta que isso tem sido também de praxe dos últimos mais votados, dos últimos candidatos aqui, né, aqui em Maceió, principalmente quando se trata das questões de vereador. E conhecendo sua personalidade, porque conheço o Fábio Costa fora dessa entrevista, da pessoa Fábio Costa, você é um sujeito de personalidade forte. Você permitiria hoje algum certo tipo de padrinho ou permitiu isso durante sua campanha? Pessoas que abraçaram sua campanha, mas para poder apresentar algum tipo de participação nas suas decisões agora como representante dos maceioenses? Olha, Viderlan, eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa campanha foi absolutamente independente. Nós não tivemos apoio ou a participação ou a contribuição de nenhum poderoso. Eu digo isso com muita tranquilidade, com muita transparência. Nós não devemos nosso mandato a absolutamente ninguém, senão o cidadão, senão o eleitor que confiou nesse projeto, tá? Então, eu terei total independência na Câmara Municipal, defenderei sempre os interesses da população, porque foi a população quem me colocou lá. Não foi nenhum poderoso, não foi nenhum político, não foi nenhum poderoso em qualquer segmento, seja político, seja financeiro, empresarial, absolutamente ninguém. Quem me colocou na Câmara Municipal de Maceió foram os cidadãos de Maceió que confiaram numa pessoa diferente, que não é da política, que não tem um sobrenome político, eu nunca fui filiado a partido político, nunca fui próximo da política. Então, eu nasci desse anseio da população, pelo cansaço por esses políticos, por esses sobrenomes. Então, acho que o Fábio Costa nasce desse anseio da população por uma política diferente, uma política que busque efetivamente defender os interesses dos maceuenses. Quem é o cidadão Fábio Costa, além de delegado? O cidadão Fábio Costa é um cidadão que nasceu na periferia, numa área eu já morei em barraco, eu conto isso, né, nas minhas redes sociais. Meu pai faleceu aos 17 anos, né, e eu morava numa área muito vulnerável, de violência. Aonde? Lá em Jabotão dos Guararapes, no bairro Curado 1,
né, Pernambuco. E aí meu pai faleceu aos 17 anos, eu passei no concurso do Corpo de Bombeiros em Alagoas, aqui em 2002, vim para cá em 2002, fui soldado, cabo, sargento, fiz a faculdade de Direito pagando com o meu salário, tá? Uma faculdade particular. Depois estudei novamente, passei no cargo de delegado de Polícia Civil, realizei um trabalho começando no Sertão de Alagoas, em São José da Tapera. Poucos meses depois fui delegado regional de Santana de Ipanema, posteriormente coordenador da Delegacia de Homicídios, diretor da área 3, depois diretor da DEIC, quando finalmente a gente acabou de maneira inesperada e inexplicável sendo exonerado, sem qualquer motivo, fazendo um trabalho reconhecido da população. Então, a minha trajetória na polícia acabou sendo, de certa forma, minada ali com aquela exoneração, que não foi uma exoneração da Polícia Civil. Eu continuo sendo delegado de polícia, mas nos retiraram da DEIC, né, sem nenhuma explicação. E aí o cidadão Fábio Costa colocou seu nome à disposição para que os cidadãos pudessem eventualmente dar um voto de confiança, e houve essa maciça votação, né, que foi confirmada na data de ontem, e a minha responsabilidade só cresce com essa votação. Eu tenho a noção da responsabilidade que eu tenho perante os cidadãos de não frustrar essa confiança que foi depositada em mim na data de ontem. Existe amizades, existe parcerias, existe o respeito. E o Fábio Costa, ele teve um parceiro durante o período em que foi exonerado, que foi outro delegado, o delegado Tiago Prado. Qual será a participação do delegado Tiago Prado? Você pretende trazer ele para a sua equipe de trabalho também agora como vereador? O que é que você pretende para poder fortalecer essa amizade, já que vocês acabaram se transformando em ícones também para muita gente aqui em Maceió, diante do posicionamento com a exoneração, principalmente quando vocês assumiram a Delegacia de Homicídios e Roubos? Gostaria que você falasse exatamente a respeito desse assunto. O Tiago Prado é um grande amigo pessoal, assim como o Caio Rodrigues, que é o outro delegado da DEIC, né? Era o trio que formava a DEIC naquela época. Ontem, inclusive, estávamos reunidos acompanhando a apuração da votação, mostrando que nós continuamos unidos. Tiago Prado, que é meu amigo pessoal, hoje o delegado titular da Delegacia Especializada de Roubos da capital, não tem qualquer pretensão política, né? Ele já declarou isso, no momento ele não pensa, ele me apoiou nessa candidatura e disse que vai seguir na Polícia Civil, combatendo o crime, combatendo esse crime que tanto aflige a população da capital, que são os roubos, principalmente os roubos de rua, que é quando o cidadão está indo trabalhar, Arnaldo, às 5 ou 6 horas da manhã, acredite, tem indivíduos que vão praticar assaltos levando aquele celular que aquela pessoa trabalhadora comprou com tanto sacrifício. Então o Tiago continua trabalhando à frente da Delegacia Especializada de Roubos, mas é nosso grande amigo, nosso parceiro. Certamente vou sempre consultá-lo, pedir conselhos, pedir orientação para que a gente sempre trilhe o melhor caminho, o caminho que sempre alcance aí os interesses do cidadão maceioense. Delegado Fábio Costa, Arnaldo, vou ter que liberar o delegado Fábio Costa. Quero agradecer, tá certo, sua participação. Você quer colocar mais alguma coisa rapidamente, Arnaldo? Eu quero agradecer e dizer que desejar boa sorte ao senhor. Isso. E costumo dizer, porque todos os políticos, quando se elegem, o senhor já deixou claro que o senhor está sendo eleito pela vontade das ruas, né? E todo político, quando elege, promete não cair na sedução do poder. Tomara que o senhor consiga. Eu acho que a minha grande força, Arnaldo, vem das ruas. Então, não posso romper com esse anseio. Então, eu tenho que continuar sempre conectado com a população. Eu não quero ser forte, um político forte. Eu quero ser um indivíduo que tenha sempre a proximidade e o respeito com os cidadãos. Eu quero ser forte entre as pessoas de bem de Maceió e não com a classe política. Se for com a classe política, que a gente possa unir esse anseio. Mas meu compromisso é com as mulheres e homens, cidadãos ditos por mim de bem aqui de Maceió. Eu quero agradecer a participação do delegado Fábio Costa, o mais votado aqui em Maceió, mais de 11 mil votos computados, né, válidos, assumindo o posto de vereador, vai chegar na Câmara de Vereadores com essa moral por ter sido a primeira campanha e ter sido, assim, o candidato mais votado nessas eleições aqui em Maceió. E eu, Fábio, por ser seu amigo, por saber que você também tem respeito pelo nosso trabalho, pela consideração do nosso trabalho, deixo de público também a minha felicidade por você ter alcançado, porque eu sei o homem e a personalidade que você exerce. E digo mais,
Você, mais do que ninguém, sabe que essa sua função é uma função que pode ser passageira ou duradoura. E só vai depender de vocês. Nós temos vários exemplos, tá? E um exemplo claro, o candidato mais votado da última eleição hoje não teve a possibilidade de ser reeleito, porque o povo acompanha, o povo fiscaliza e o povo quer ações. Boa sorte para você e conte sempre conosco, tá certo, Fábio? Muito obrigado, Viderlan, muito obrigado, Arnaldo, e muito obrigado, cidadão maceiense, pela confiança. Eu não vou decepcionar e não vou frustrar a confiança que vocês depositaram em mim. Muito obrigado. Parabéns, assim, delegado. nesse finalzinho de TV Mar News, quero agradecer mais uma vez a audiência, o trabalho da TV Mar Canal 525, que em primeira mão, com exclusividade, trouxe o candidato mais votado, delegado Fábio Costa, mais de 11 mil votos, que assume a partir de janeiro um posto, uma cadeira na Câmara de Vereadores como representante do povo maceiense. Nós vamos nos despedindo desse programa nesta segunda-feira, deixando um forte abraço para você que me acompanhou pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, através da internet nas nossas redes sociais e também você, assinante Net Claro, no canal 525. Deixo o meu grande abraço, fiquem com Deus, ótimo início de semana para vocês.